Olá, alunos da terceira série, estamos aqui para mais um Encontro de Geografia. Meu nome é professora Joyce. Hoje a questão é sobre ataques ligados ao conflito israelense e iraquiano e, de forma geral, toda a forma do Oriente Médio. Nós vamos puxar um pouquinho, enfocando logicamente dentro da questão Iraque. Para que isso seja atingido, nós vamos compreender as questões envolvidas ao Iraque, a todo um período iraquiano e também consequências dessas ações, tanto iraquianas quanto americanas, em toda a região. Para que isso seja especificado, claro que você nesse momento começa a se fazer questionamentos. Claro que alguns podem. Quais seriam essas situações que levam a tantos conflitos no continente asiático? E mais, por que Iraque se fala tanto? Então, para que isso seja entendido, é importante entender que a Ásia sempre foi um ponto de conflito. Por quê? Porque, obviamente, nós tratamos de um continente extremamente denso, grande e, além de grande, com muita diversificação climática e terrestre. Então, temos áreas com climas amenos, com vegetação, com hidrografia, mas também temos áreas com carência hídrica, com um terreno mais arenoso e que fazem com que haja um palco de disputas desde os primórdios da organização humana deste modo que nós vivemos hoje. E isso, logicamente, reflete em várias questões, tanto econômicas, quanto religiosas, quanto étnicas, quanto territoriais. Dentro disso, vamos observar a questão Oriente Médio. Falamos em Oriente Médio exatamente por termos a região mediana entre as áreas europeia, asiática, africana. Então, quando olhamos a conotação da posição desta localidade, nós identificamos como sendo uma parte oriental, porque está à direita da linha do meridiano de Greenwich, e central, porque nós temos exatamente o meio de todo este berço terrestre emerso das águas que envolve os oceanos adversos. Quando olhamos ainda com especificidade o Iraque, percebemos a posição estratégica exatamente como eu diria num pleonasmo, um meio do meio. Então nós teríamos a região mediana de toda a região do Oriente Médio. Logicamente, isso se destaca não só pela posição, mas pela história de que esta terra sempre foi organizada por termos uma união entre rios, então sempre foi disputa por ter muitos rios, rios importantes que ali figuram. Nós temos o rio Tigre e Eufrates, muito comentado principalmente na disciplina de história, como berço de muitas civilizações que ali se destacaram. E que, claro, isso com o tempo foi se consolidando e passando por vários momentos históricos na disputa territorial. Podemos destacar na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter então em 1960 e 70, nós temos também forças internas disputando poder. Então, se nós observarmos e fizermos uma retrospectiva, e que não há necessidade de você decorar item a item, nós percebemos que sempre tivemos disputas territoriais na região, seja por terra, seja pela questão hídrica e, posteriormente, seja pela questão petróleo, que se destaca e que nós já veremos na sequência. Uma das mais recentes que nós podemos destacar é a partir de 1979, na questão do Iraque. Nós tínhamos então o presidente Saddam Hussein, inclusive visto como ditador, perseguindo muitas vezes, agindo de maneira repreensiva em várias situações internas, mas que consolidava-se nesse período ditatorial. Lembrando que na época, 79, estávamos em plena Guerra Fria. Então essa questão muitas vezes foi deixada de lado, porque outras questões eram mais visíveis ou colocadas em importância maior do que a questão de perseguição interna que existia no Iraque. Mas, com o tempo, esta posição ditatorial se fortaleceu e a ideia dele era expandir os domínios do Iraque, expandir essa questão territorial que sempre foi visível e sempre foi inerente ao território iraquiano. Dessa maneira, estabeleceu uma invasão em territórios vizinhos, não só no Irã, mas também no Kuwait, para que se estabelecesse essas novas fronteiras territoriais e que dessem literalmente acesso a novas instalações de petróleo e bem como, quando olhamos o Kuwait, é visível o porquê da invasão, acesso ao mar. Pela origem que você olha anteriormente no mapinha, nós percebemos que o Iraque tem uma questão hídrica muito forte, mas em termos de acesso ao mar, comércio marítimo é frágil. Então, dessa maneira, a invasão do Iraque solucionaria esta questão. Claro que esse objetivo foi sendo concretizado
houve então essa vontade de controle das reservas petrolíferas, da exploração de todo o Oriente Médio, mas que logicamente começa a figurar uma nova sistemática de ataques. Então aqui nesta imagem, bem interessante, você tem um destaque de maneira literal da retaliação ocorrida ao inverso para essa expansão. Claro que a ação gera reação. Então, na medida que o Iraque tentava invadir os países vizinhos, claro que forças contrárias começaram então a atacá-lo para tentar localizar e impedir essa expansão territorial, como vemos na imagem. Essas imagens aqui também mostram o porquê dele querer entender e sistematizar a formatação. Ele queria se autopreservar, então com o tempo da invasão, tanto do Iraque como no Irã e da retaliação que veio na sequência, houve uma espécie de organização em torno de proteger o ditador e que se concretizou, infelizmente, numa situação dele ser perseguido e morto na sequência, não no Iraque, mas em outro país, como veremos na sequência. Agora, para fechar, vamos colocar dentro do aspecto de 10 linhas, eu quero que vocês escrevam sobre os conflitos e a parte mais interessante que você achou sobre a questão Irã e Iraque. Voltamos já já.
Então, pessoal, não precisa necessariamente fazer de acordo com a orientação de resposta, faça de uma maneira que você assimile bem. Na orientação de respostas, nós vamos ter, então, uma composição de diferentes religiões, culturas, aspectos econômicos gerais. Isso sempre gerou conflito e você pode destacar uma ou outra que destacou, mas o importante é você identificar que é uma situação antiga e que deflagra, além do aspecto petrolífero, é uma questão que visa tanto aspectos terrestres, ligados a clima, vegetação, hidrografia, e que logicamente vai fazer com que desde muito antes da nossa atual conjuntura se estabeleça muitas invasões na região. Na continuação, nós vamos também ter toda uma sistematização que vem do aspecto do ataque terrorista ao 11 de setembro. A chamada guerra preventiva, ela declara em termos de mundo uma grande contingência de ações tentando neutralizar possíveis inserções terroristas. E aí a inserção terrorista é subentendida de várias maneiras. E aí, logicamente, o ditador, o presidente iraquiano é visto também como sendo um perigo. Então, aquele que antes era possivelmente um aliado, torna-se um perigo inerente e a partir disso começa a ser literalmente perseguido e seu governo foi derrubado. Graças a isso nós temos uma fase de transição no Iraque que se dá a partir de 2003 e que deflagra uma situação em que culmina com a condenação em 2006 e literalmente a pena de morte imputada a ele, pelos crimes de genocídio e crimes de guerra, ou seja, perseguição de grupos e crimes inerentes à guerra. Depois do ditador, o Iraque se vê numa instabilidade política e econômica inerente a toda essa invasão, a toda essa desorganização oriunda dessas perseguições e hoje, infelizmente, a população vive em uma situação de desorganização política e desorganização econômica que refletem altos índices de violência, pobreza e discriminação, inclusive dentro do território iraquiano. Para finalizar agora, vamos falar quais fatores que influenciaram conflitos de maneira interna e externa. Pense em alguns itens que possam sugerir interferências que diminuam esse clima de influência, porque vimos que o Iraque passou a ser hoje um país meio desorganizado. Mas como seria de uma outra maneira? Como seria feita essas negociações de paz? Volto já já.
Então observem, alunos, dentro dessa situação de eliminação de conflitos e concretização da paz, nós temos que observar uma formatação mais unânime e de literalmente aceitação das diferenças que existem. Então quando falamos em um país, quando falamos de uma organização política, nós temos que literalmente entender que existem determinados limites que não devem ser impostos, que esses limites devem ser preservados e que cada país, através da sua história, através do seu passado histórico em comum, deve encontrar soluções e que organizações podem ajudar nessa busca, podem auxiliar nesse encontro, mas não devem interferir, porque como vimos na questão iraquiana, podem gerar, ao invés de uma melhoria, um retrocesso, em que hoje vemos que a população iraquiana se encontra. Então, dessa maneira, uma sugestão de resposta é você literalmente analisar de maneira mais neutra e um pouco mais distante esses conflitos. Talvez através de instituições com um cunho mais geral, a interferência se dê de maneira mais tranquila. Um exemplo que nós podemos citar é a ONU, que tem essa situação de interferência, mas com o apoio dos países que logicamente fazem parte da ONU, porque afinal de contas o nome é Organização das Nações Unidas. Então, esta ideia de organização, ela faz com que nós tenhamos um acesso maior, mas mesmo esse acesso deve ser visto de maneira mais controlada, ou seja, deve observar as questões e fazer uma análise minuciosa de questões políticas, religiosas, de disputa, ou por território, ou por mar, ou por água, ou questões ligadas à infraestrutura, mesmo falando em petróleo, por exemplo, recurso natural, de maneira neutra, de maneira a literalmente organizar ou viabilizar a organização do interno para o externo, não ao contrário, porque aí você gera uma dependência, você gera uma instabilidade e você gera até uma desordem interna no país, que pode deflagrar uma das piores coisas pelas quais um país pode passar, que é uma guerra civil. Dessa maneira, você então dá a chance, você viabiliza as possibilidades do país se auto-organizar e não você organizá-los por conta própria. Espero então que vocês tenham encarado e tenham visto as questões de conflito envolvendo o Iraque como uma sistemática evolução e nos encontramos em outro momento para falarmos um pouquinho mais. Até mais!